Um homem, um cavalo, uma pistola. Versão brasileira, Scriptus. Pussy, venha! Boa, menina! Isso! Vamos, pode comer. Come. Saudações! Saudações!
A carruagem está viajando. Ela está transportando $200 mil. Não sei como, mas a polícia descobriu e alguns homens vão escoltá-la. Só vão escoltá-la quando chegar a Moon Village. Está tudo bem, inspetor. Continue. O Sr. Stanley decidiu fazer uma única viagem para a fronteira do México, mas eu, pessoalmente, o convenci a parar em Moon Village para trocar os cavalos. Disse a ele que é prudente viajar com cavalos descansados. Vocês devem ser rápidos. Temos que chegar antes de todos. Antes dos policiais. Você fez um ótimo trabalho, inspetor. Parabéns. Bom, estou apenas esperando pelo dinheiro. A quantia que combinamos. Do que tem medo, inspetor? O dinheiro está aqui e você terá o que te espera. Você, suba lá e quando a carruagem chegar, nos avise. Tudo bem. Pum, pum! Pau, pau, pau! É parente de vocês? Bem, eu não sei como é o costume por aqui, mas nunca ouvi falar de um enterro na calha d'água. Além disso, meu cavalo não pode beber aqui? Tem razão, senhor. Então por que não cava uma cova para o corpo? Tudo bem, chefe. Que Deus seja minha testemunha. Eu nunca me recusei a fazer um favor a um homem. Presta atenção aí, não faça muito pequena. 1,80 m deve ser o tamanho certo.
Creio que já seja o suficiente. E você, quanto mede? 1,76 m. 1,80 com chapéu. Comece a cavar outra cova. Que você caiba nela, com ou sem chapéu. Parece meio largo. Não acho. Serve até para você. Bom, finalmente eu tenho uma profissão. Vá buscar o cadáver. Vá. Força. Inspetor Postal Edward Ross.
Já tô indo. Vamos, anda. Já tô indo. Segue em frente. Ai, ai, ai. Anda. Não faz nada comigo, não. Pelo amor de Deus, vai. não. Ai, 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 ai. Ai, não, não, não. Eu já vou. Pelo amor de Deus, não, 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 não. Anda logo, sai quebrando. Vai, otário. Ah, vocês são horríveis. Anda logo, vai, vai, vai. Agora toma essa. Nós vamos acabar com a sua raça. Não me faça perder a paciência. Eu disse pra vocês não baterem na cara dele. Eu não acredito que sua esposa e sua filha aprovem sua teimosia. Não é, Austin? Que estranho. Você com certeza não é filha do seu pai. Provavelmente sua mãe a fez com alguém bonito como eu. Vamos, diga ao Sr. Emplain o que você pensa sobre isso. Por favor, Jim, você já foi punido o suficiente. É, papai, não deixe que matem você. É, papai. Pois Austin não vê a hora de pôr as mãos em sua filhinha. Não é, Austin? Já chega. Estou perdendo a paciência. Não vai restar um homem nessas famílias quando partirmos. Entendeu? Pessoal, parem com isso. Estamos perdidos. Além do mais, qual é o seu dever? Receber os passageiros com um sorriso enquanto trocam os cavalos. Isso é tudo o que pedimos. A carruagem virá escoltada. Não queremos problema. Faça o seu dever. Apenas o seu dever. Está bem. Eu irei fazer. Sim! Vão para suas casas e escondam-se em suas moradas imundas, pois deve ouvir o homem de Deus que lhes fala.
pois a palavra é indispensável para nutrir esse pobre corpo mortal. A maldade está por todo lugar. Ela está atrás de vocês, diante de você, dentro de você. Êxodo, capítulo 20, versículo 24. Eu devo sacrificar animais doentes, tuas ovelhas, tuas vacas. E novamente, capítulo 25, versículo 1. Eu aceitarei ofertas de qualquer homem, o que dá de bom grado com o seu coração. Ouro, prata e até latão. Sapatos velhos, roupas usadas, ovos e peixe. Qualquer coisa, pela glória de Deus. Você já ouviu as palavras da Bíblia? Todos os filhos de boas mulheres? Sim. Você já ouviu o soar da voz do diabo? Você viu os fogos do inferno? Saiam de seus buracos sujos. Você vem à frente e compre a sua passagem de ida para o céu. Quanto custa? Como assim, quanto custa? Esta passagem. Materialmente ou espiritualmente? As duas coisas. Bem, vendo como você está interessado, diria que em termos materiais, que custa tanto quanto seu bolso pode pagar, mas não menos de $1. Em termos espirituais, bem, agora esse é um longo discurso. Não estou com pressa nenhuma. Você deve ser um forasteiro. Não me lembro de ter visto você por aqui antes. Isso faz diferença para ter a passagem? Não. Então continue com o sermão. Salmos. Livro 1. Salmo 1. Ouça você a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda sob o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Salve, profeta! Olá, senhor Austin. Que Deus o abençoe e guarde a sua casa. Ah, é? Isso seria bem interessante. Não seria, profeta? Saia desse púlpito agora, profeta. E vá procurar clientes para o senhor em outro lugar. Francamente, senhor Empley, como pode permitir que seus subordinados interfiram na comunicação da palavra de Deus? Olha, se eu fosse você, profeta, não discutiria isso. Bom, eu já estava de saída mesmo. Que espécie de profeta é você? Como assim? Que espécie de profeta sou eu? Há um minuto estava gritando como louco, mas ninguém estava te ouvindo. E agora tem vários ouvintes à disposição. Ah, mas existem pessoas e pessoas. Essas pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus, profeta. Bom, se é assim... Então me diga, profeta. Sinta o ar e diga qual cheiro tem. Tem cheiro de encrenca, é isso que sinto. Se eu fosse o seu senhor, perderia a fé em você. Além do mais, estou interessado na passagem para o céu que estava falando. Isso deve cobrir o custo material. Senhor, era um daqueles dólares federais novinhos. Eu não quero encrenca. Os senhores só precisavam dizer o que queriam. Que Deus seja testemunha
de que nunca neguei um favor a um homem. Senhor, eu estou indo. Profeta, você está certo. Eu sinto o cheiro de encrenca por aqui. Quem são eles? Por aqui os chamam de tesouros da fronteira. Como? Juntos, todos eles valem 10 mil em recompensa. Qual é o nome daquele que atirou? Emplain. É assim que o chamam. Você sabe o que significa Emplain? É aquele que nunca erra. A propósito, me deixa ver a moeda. O quê? O dólar. Alguém pode fazer melhor. Obrigado. Até logo, profeta. O que vai fazer? Vai voltar lá? O fato é que eu gosto de lugares que cheiram encrenca. Algo bom pode aparecer. Se está procurando encrenca, não vai demorar a achar. Pegue a arma dele. Adeus, amigo. Então, é ele? É ele? Diga, é ele? Eu não sei. É ele ou não? Por quê? Quem eu devo ser? Havia 3 homens mortos perto da calha d'água. 4. Vai ter que pagar pelos 3. Matem ele sem barulho.
Como foi a viagem? Foi ótima. Está tudo bem? Tudo bem. A que distância é daqui para a fronteira? 48 quilômetros. Troca esses cavalos. Nós não queremos estar aqui mais do que o necessário. Aham. Donald. Sim? O que foi? Estou um pouco cansada. Está? Eu gostaria de entrar para me refrescar um pouco. Sim, mas o tempo suficiente para a troca de cavalos. Por favor. Por favor, senhora. Obrigada. Por aqui. Assassinos! Esperamos que não seja tarde demais. Cuide daqueles pobres diabos lá fora. Não se preocupem comigo. Ei, me ajuda aqui. Não. Isso. Pega ele com cuidado. Isso, pega aí no pau. Tirar Os daqui. assassinos. Isso vai ser muita confusão. Tem que encarar isso mesmo. Graças a Deus, não é nada sério. Tente ficar calmo, papai. Não é nada. Essas pessoas pobres. É tudo culpa minha. Isso. Aí. Isso. Abaixa ele. É tudo minha culpa. Se eu não tivesse sido tão covarde, eu poderia ter avisado a tempo. Estavam armados. Poderiam ter revidado. Você fez mais que o seu dever, Jim. Eles quase te mataram. Um funcionário postal é como um soldado. Se eu apenas tivesse feito um sinal para o Sr. Stanley, não terei paz até vê-los com uma corda no pescoço. Vou amarrá-los com minhas próprias mãos. Pobre gente. Quem está no comando aqui? Ninguém. Mas eu sou o oficial postal daqui. Quem matou essas pessoas? Bandidos. Eles chegaram na cidade há algumas horas. Eram uns 20 homens. Este homem aqui é o Stanley do Arizona. O banco dele faliu. Estava tentando sair do país com a família. Ele tinha muito ouro. Examine a bagagem. Quem eram os bandidos? Reconheceu algum?
Eu nunca os vi antes, tenente. Para dizer a verdade, nós também estávamos com medo. Duvido que qualquer um de nós possa dar uma descrição. Quanto a mim, não só me deram uma surra, atiraram em mim. Isso não é desculpa para não reconhecê-los. Eu posso testemunhar que esse homem agiu com muita coragem. Porque eu estava aqui quando essa coisa horrível aconteceu. E, tenente, garanto-lhe, mesmo você com todos os seus homens... Quem é você? Posso falar? É claro. Inspetor Postal Ross. O que você estava dizendo sobre esses bandidos? Bem, suponho que além do uniforme você tem um nome. Stafford. Tenente Stafford. O que eu estava dizendo sobre os bandidos é que eu acho que reconheço um deles de um pôster de procurado. Quem era ele? Emplane. O que eles levaram? Uma caixa de ferro. Devem ir para a fronteira. Se eu fosse o senhor, acho que não deveria perder tempo. Me desculpe a franqueza por dizer isso, inspetor, mas há dois tipos de pessoas que eu não confio. Aqueles que afirmam não saber nada e aqueles que afirmam que sabem tudo. Vamos embora. Então você perdoe a minha franqueza, tenente. Mas cabeças duras como o senhor ou têm uma grande carreira ou morrem cedo. Tem razão, inspetor. Vejo você por aí. Oh, Senhor Deus! Leve essas almas. Oh, meu bom Deus! Peço humildemente que dê descanso a esses pobres homens e que eles encontrem o seu lugar de servos no céu. Amém. 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 Vamos lá, galera. Vinho seria bom. Nossa, tô com uma fome. Ei! Oh! Homens sem fé! Dê carona a este vendedor de artigos do paraíso que está indo para o México. Está indo para o Santo Espírito, Godin? Sim, estou. A correspondência tem que ser entregue. Bem, eu tenho um casamento para abençoar. Posso ir com você? E você tem dinheiro para a passagem? Não, mas Deus te abençoará. Esta empresa não dá crédito algum ao senhor. Deixe ele viajar, senhor. Eu pago a passagem dele. O que está fazendo aí atrás? Quem diabos é você?
Sou o inspetor postal Edward Ross. Inspetor Ross? Tem algum motivo para não acreditar em mim? Não, por caridade. Prazer em conhecê-lo. Suba. Pode viajar se o inspetor se responsabiliza por você. Obrigado, irmão. Vamos lá. O que é tão engraçado? Nada. É que me lembrei de um homem que conheci em Salt Lake City e ele dizia ser o Inspetor Ross. O que eu posso fazer? Hoje em dia, o que todo mundo quer é ser uma pessoa que não é. Ah, sim. Eu não tenho dúvidas. Essa história sua é velha. Concordo com você. Todo mundo sabe que isso é invenção sua. Chrysler, o que é que ele está falando? Bem, ele diz que é um pobre índio, mas que ainda assim é um homem. E que se tivesse uma arma, ele mataria você. Dá uma arma para ele. Aqui está, amigo. Se fosse você, aceitava. E agora, o que diz? Olha lá. Tá sem bala, não funcionou. O que você vai fazer? Chrysler. Que Deus o proteja, irmão. Obrigado, profeta. Que Deus o abençoe, Gudim. Amém.
Chegamos, inspetor. Vou trocar os cavalos. Olha, olha! Acho que algo deu errado, hein? Ah, que vergonha! Assustando galinhas! Deve estar cheio de merda! Oh. Bem-vindo! Quem não morre sempre aparece. Pois é. Há um velho amigo seu que quer ver você.
Inspetor Ross. Goodin? Eu sabia quem você era desde o início. O que você quer? O que está procurando? O Sr. Stanley, antes de morrer, me deixou todo o seu ouro. E você pensou que ia pegá-lo aqui? Isso mesmo. É tudo ouro. Aí está o ouro. Tá vendo? Olha pra ele. Toca nele. Onde está a outra carruagem? Ali. Belo trabalho. Exatamente como a outra. Nem o homem que a fez veria a diferença. Bem... então... Aqui está a sua parte. Obrigado. Vamos!
Você quer o ouro? Então vá pegá-lo. Me desculpe, senhorita. Os caminhos do Senhor são infinitos. Eu não duvido, profeta. Ele trocou de carruagem? Sim, foi isso mesmo. Que desgraçado. Ele enganou a todos nós, profeta. Parem agora! Ei! Oh! Ei! Parem! Oh! Oh! Parem! Ei! Ei! Oh! Parem! Pare a carruagem! Parem!
Senhor Emplen! Desgraçado. O que é isso? A única coisa que meu avô me deixou quando morreu. Funciona muito bem a curta distância. Me deixa ver. Que um raio caia em minha cabeça se não tivermos uma bela festa em Moon Village. Ethel. 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 Pegue suas coisas, tudo que pode carregar. Estamos saindo agora, eu te explico mais tarde. Onde está Christine? Onde está a carruagem? A verdadeira. Aquela com ouro. A carruagem. A carruagem está com você? Não se faça de idiota, Godin. Até sua esposa sabe o que você fez. Ethel. Vocês todos estúpidos. Vocês não entenderam? A carruagem foi trocada pelo forasteiro, aquele falso inspetor Ross. Quando, Jim? Diz aí, então. E como é que eu vou saber? A culpa é toda sua. Com todos os seus homens não deu conta dele. A carruagem. Onde está? Eu não sei! Eu não sei! Austin!
Não precisa ficar com medo. Eu sou um cavalheiro. Eu não sei! Eu não sei! Acredite em mim! Acredite em mim! Por favor! Não, basta! É uma covardia o que estão fazendo! Faust é um porco, Gudin. Mas a sua filha é uma garota muito linda. Faça ver estrelas, Austin. Jim. Está no cemitério. Não. Vamos logo! Pegue os cavalos! Boa viagem, Austin. E os cavalos? Onde estão? A mão do Senhor liberou os cavalos para que corressem pelos campos livres das mãos dos pecadores. Matem ele ou eu mato vocês!
Amém. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Álvares, Chrysler, Austin. Falta quem? Só o Emplane. Emplane. Aham. Senhor Tenente! Venham, venham. Aqui está o corpo. Vão com calma aí. Devagar. Tenente. Olá, inspetor. Você fez um excelente trabalho. Bom, eu faço o que eu posso. É, sim. Tem uma recompensa para você. Está aqui. Aqui está. Não posso aceitar. Mas ficaria muito grato se você desse para esse cavalheiro aqui. Garanto que ele merece. Pegue. Eu rezarei por vocês, irmãos. E esta aqui é minha. Ficar atentos. Esse sujeito sempre tem uma atitude suspeita. Olha, não sei, mas é meio suspeito. Bom ficar de olho, bom ficar de olho. Um charuto? Obrigado, tenente. Bom, é melhor eu ir andando. Preciso levar a carruagem de volta à companhia. Obrigado. Boa viagem, inspetor. Você tem fósforo? Aqui. Obrigado. Fique com eles. Se tiver notícia do ouro, tenente, você me avisa, tá bom? É claro. Te vejo por aí. A gente se vê.
reza por mim de vez em quando, profeta. Sim, com certeza eu rezarei por você, irmão. Vamos, Pussy! E acredite, você vai precisar algum dia, irmão. Sim! Algum dia, profeta! Fim. Versão brasileira Scriptus.